Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo? Tudo bem. E com a gente também, Lou Cardoso. Tudo bom, Lou? Seja mais uma vez bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. Nada, a gente é que agradece, porque a gente, na real, hoje vai mais se valer da Lou do que a Lou da gente, porque a gente vai falar de cinema nacional. A gente vai pegar como gancho a estreia aí recente de Sete Prisioneiros, filme da Netflix com o Rodrigo Santoro, e depois traçar um panorama aí, falar um pouco do que foi o cinema brasileiro em 2021. Ainda vai ser, né? Não sei se tem muito mais estreia nacional aí para até o final do ano. Se tem o filme do Leandro. Se bem que o filme de final de ano do Leandro Hassum já estreou, né? Aquele com a Juliana Paz, né? Uhum. Mas enfim. Espetáculo? É o 2? Não é sequência daquele clique natalino. É um filme que tem super efeitos especiais, onde ele é um cara muito mais baixo que a Juliana Paz. É o Amor Sem Medida. Isso, exatamente. O efeito especial é meio chocante, assim. Não no bom sentido. Mas, enfim, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre o filme. Não sei. Não sei se eu quero. Filme de pessoas baixinhas, com Leandro Hassum. Mas, enfim, sem enrolebs, se eu não estou enganado, ainda é o Aleph na edição, porque o Pedro ainda está de férias. Então, Aleph, sobe a trilha aí, vamos lá. Buenas, vamos então. Como eu disse, vamos começar falando aí de Sete Prisioneiros, o filme da Netflix, que estreou há poucos dias aí. Ele tem a direção do Alexandre Morato, mas ele tem também participação do Fernando Meirelles, né, que é o cara por trás do Cidade de Deus. É um filme que, pegar a sinopse, né? A sinopse é um menino, um jovem, né, 18 anos, que sai do interior de São Paulo em busca de emprego em São Paulo e acaba envolvido, acaba prisioneiro de tráfico humano, né? Que é uma questão que não é tão tratada ainda, pelo menos, né, no cinema nacional. E, enfim, aí o filme gira em torno desses acontecimentos, desse ponto de partida aí. Além do Rodrigo Santoro, acho que o grande nome do filme é o Christian Malheiros, que é também estrela do Sintonia, Lô, é isso, né? Isso, ele tá em Sintonia e também entrou nessa temporada nova de Sessão de Terapia do Selton Mello. E também já fez Sócrates, que também foi o primeiro filme do Alexandre Morato também no cinema. Isso mesmo. Ele é muito bom ator, né? Mas enfim, isso a gente pode discutir também aqui. Acho que a Lô pode começar, né? Sempre as visitas têm prioridade. É bom, eu acho que eu não esperava assim gostar tanto do filme, porque é um filme assim desconfortável, também um pouco chocante, e também não deixa de ser um pouco mais que obviamente ele vai por um lado mais comercial, assim, então ele é bem didático às vezes, eu acho. Então eu gostei assim no geral do filme, porque é engraçado dizer do tipo, ele não tem um final feliz, sabe? Mas eu gosto do fato dele não ter um final, assim, de certa forma, satisfatório, porque acho que ele se aproxima bastante dessa realidade de tráfico humano, dessas questões mais de trabalhos mais próximos assim, da escravidão moderna, assim, de certa forma, porque acaba mostrando como é um sistema meio vicioso e também meio sem saída, né? Porque é uma coisa do tipo, tu não pode simplesmente fugir porque os caras sabem onde mora a tua família. É uma coisa muito ou tu se envolve ou tu acaba sei lá,
jogando a sorte, assim. Então, eu gostei, assim, do filme e do resultado, assim, que ele teve, assim, porque ele também mostra um modo, assim, meio complexo, assim, daquela história, né? Márcio, Então, eu gostei do filme, né? Achei muito bom. Na verdade, assim como a Lô, eu não esperava. Na verdade, eu tinha visto ele na minha lista ali, mas até a gente decidir comentar sobre ele no podcast, eu ainda não tinha me proposto a ver. Não tinha me chamado tanta atenção assim. Não estava na minha sequência imediata de produções da Netflix para assistir. Mas eu achei muito bom, assim, apesar de ser um filme bem tenso e angustiante, assim, ele não tem um alívio cômico, né? Ele não tem alívio nenhum, na verdade, né? Nem cômico, nem qualquer outro tipo de alívio, porque em alguns desses filmes, né, em determinados momentos, tu tem algumas sequências em que tu consegue dar uma relaxada, né? E tu consegue passar para o espectador alguns momentos de tranquilidade ou de sei lá, que o cara consegue dar uma respirada na poltrona, assim, ou na cadeira do cinema. Nesse aí não tem, né? Eu lembro muito daquele filme, eu acho que é indiano, o Tigre Branco, né? Que eu acho que até um dos produtores ali junto com o Meirelles, eu acho que até é um dos caras que participou da questão do Tigre Branco, mas não tenho certeza, tá? Teria que confirmar depois. E esse Tigre Branco, ele tem uma temática, não é Ramin, de tráfico humano, Ramin Baharani é o cara do Tigre e Branco que está na produção. É, e o Tigre Branco, ele não tem uma temática tão pesada quanto esse Sete Prisioneiros, mas ele vai na mesma toada, assim, de uma realidade mais crua, e só que ele tem ali, ele tem momentos um pouco engraçados, a forma como ele é narrado em primeira pessoa e tal, tu consegue dar né, que é uma descompressão, tem uma descompressão em alguns momentos, e o filme é um pouco mais longo também, o que não acontece com Sete Prisioneiros. Assim. Ao mesmo modo, no final, tu não tem um momento como é que é, de catarse, né, que a gente fala tanto nos filmes da Marvel ali, né, fugindo um pouco, indo para outro lado, assim, que é aquele momento final ali em que tu tem uma grande sequência, que aí poderia ser uma fuga ou qualquer coisa assim, né, não tem, né, o filme ele é meio que linear, assim, tu vai se envolvendo na história dos personagens e como a Lô falou, assim, uma questão da realidade social daquela problemática da escravidão, né, a escravidão moderna e do tráfico humano e, tipo, tu vai participando, na verdade, das escolhas do personagem, né? Que é do personagem principal do filme ali, que no caso é o Matheus, né? Em que ele vai tomando decisões e que vai mudando de lado à medida que o filme avança, assim, sem querer dar spoiler e tal. E é um pouco isso, assim, né? As entranhas daquele sistema ali, né? Tanto do sistema da escravidão como do sistema em que aquele modelo está inserido, aquele modelo de exploração ali, né? E é um filme que se passa no Brasil, né? Mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? Podia ser no continente europeu, podia ser na Ásia, podia ser em qualquer outro país em que essas condições estão impostas. Assim, tu tem exemplos de esquemas de escravidão e exploração de trabalho nessas condições subhumanas em qualquer lugar. Assim. Então, por isso que eu acho que ele é um filme que está fazendo, está tendo uma boa visualização na Netflix em todos os lugares, assim, que é uma realidade de vários países. Assim. Então, eu acho que por mais que ele seja esse soco no estômago, assim, né, em muitos momentos, para fazer uma comparação com uma cena do filme, assim, eu acho que ele é eficaz, assim, e eu acho que essas questões de tu não ter um respiro e mesmo de tu não ter esse momento de catarse, assim, ele funciona ainda melhor, assim, para mim. Muita gente criticou, eu vi algumas resenhas que criticavam isso, assim, mas eu acho que ele ainda ele te deixa com esse bolo, né, esse nó na garganta, assim, justamente por mostrar isso, assim, né, vai te levando a essas conclusões, a essas decisões ao longo da história, assim, e no final ele te mostra que a saída não está pronta, assim, né? Ela não tem uma alternativa formada, assim, ela ainda está para se construir, assim. Então, não sei, eu achei que foi um filme né, bem interessante, bem, e as interpretações tanto do Santoro quanto do, achei que o Santoro está muito bem no filme também.
né? Transformaram bem ele ali com aquele visual ali, né? O Santoro tá bem feio no filme, o que é difícil de O fazer, Santoro né? tá velho também, né? Todo mundo envelhece. É? Todo mundo faz aniversário, né? Se o Santoro tá velho, que dirá eu, Carlos Corrêa. Não, velho não. Tô dizendo que todo mundo faz aniversário. Ali ele tá com cara de velho, né? Ou pelo menos de gasto, né? Não, mas ali acho que capricharam na coisa, A na maquiagem. maquiagem. Na maquiagem. Mas enfim, eu acho que a gente dá nota ainda, a gente não dá nota, né? Mas dou uma nota 8 pro filme. Eu gostei bastante do filme. Não tá, né? Lá vou eu ser o chato da história. Assim, a primeira vez que eu vi o filme, quer dizer, eu só vi o filme uma vez, mas assim, quando eu vi o filme, quando acabou o filme, eu não gostei. Mas depois pensando, eu acho que tem filmes que eles vão melhorando ou vão piorando quanto mais tu pensa neles, né? Esse é um filme que ele me deixa confuso cada vez que eu penso nele, assim. Eu ainda não gosto dele, mas eu entendo mais entendo mais as razões de quem gosta, assim. Eu tenho um problema com ele, talvez seja um lado meio poliana meu, com a mensagem dele, sabe? Eu acho. E logo depois eu vi um outro filme. No dia seguinte eu vi um outro filme e eu fiquei com a mesma. Na metade do filme eu tava pensando assim, putz, eu tô de novo com essa inculcação da mensagem. Mas aí o Só filme. te interrompendo, tu me comentou da questão, eu acho que é do Marighella, né? Mas eu não achei esses 7 prisioneiros panfletários. Assim, não, mas eu não ia falar, eu não ia falar do Marighella. O Marighella a gente até pode falar depois no outro. Eu ia falar de um outro filme que até eu vou dar depois nas dicas, que é o Identidade, que é o primeiro filme da Rebecca Hall, que também é do Netflix, que é com a Tessa Thompson. E eu comecei a ver esse outro filme e também lá pelas tantas tinha uma questão de, putz, será que a mensagem desse filme tá certa? Será que não tá? Será que não quero usar o termo politicamente correto, mas enfim. Só que o outro filme para mim se resolveu muito melhor enfim, para mim até agora o melhor filme que eu vi esse ano. E já os Sete Prisioneiros, não, a mensagem ainda me incomoda, sabe? Talvez como filme ele não tenha, de fato não tem esses defeitos que eu mais senti do que vi, mas a mensagem ali me incomoda, sabe? De que tu sendo o pau no cu da história, tu se dá bem. E não é nem o caso de, tipo, eu entendo o lado do menino ali, né? Que enfim, ou tu faz aquilo ali ou tu baila, né? A gente já tá entrando um pouco no spoiler, né? Mas também o próprio processo do personagem do Rodrigo Santoro, sabe? Que começa como um vilão, né? E depois ele dá uma contemporizada ali, né? Ou talvez não seja uma contemporizada, seja só uma dá outras camadas para um personagem, e isso em tese, por isso que eu digo que ele me deixa confuso, porque isso em tese é positivo, né? Não é A ou B, cara. É um personagem que ele fica muito mais numa área cinza, assim, né? Ou então a gente poderia simplificar dizendo que até filho da puta tem mãe, né? Então, tipo, o cara tem família ali, é uma coisa, mas ele nunca foi um cara correto, por assim dizer. E não me parece que o personagem do Rodrigo Santoro é um cara que foi levado pelas circunstâncias a fazer o que ele fazia, porque a mulher disse, desde pequeno ele fazia isso, não sei o que, não sei o que. É diferente do personagem ali do menino, cara. Não é tão menino, né? Do Matheus. Do Matheus. Então, não sei, cara. Eu fico assim, acho de novo, acho que a atuação do Rodrigo Santoro é muito boa, a do menino é muito, vamos lá, do Christian Malheiros é muito boa. Acho que o elenco em geral é bom. Tem ali como é que é o cara é Karnak, que era a banda, né? O Abu Janra? O Abu Janra? Era uma das bandas, teve Mulheres Negras. Isso, então, mas enfim, eu não, talvez desconfortável seja hoje, se quando eu vi o filme
eu achei ele meio mais ou menos. Talvez hoje eu ache ele mais desconfortável do que regular, assim. De qualquer forma, assim, eu não gostei da experiência. Talvez porque a experiência seja de fato não gostar. Mas assim, não acho ele assim como o Marighella, acho ele bem intencionado. E acho que aqui que é um filme que quanto mais se reflete, as intenções dele são melhores explicadas. Ao contrário do Marighella, a gente pode entrar depois. Mas enfim, acho que não sei se foi a Lou que falou, né, do desconfortável, acho que é um termo que fica de bom tamanho, assim, pelo menos para mim, assim, eu não sei se eu indico esse filme para alguém, assim, cara. Eu fiquei com essa dúvida, e ele tá com uma média muito boa, assim, né, no Metascore a média dele é 8, no próprio MDB 7.2, que não deixa de ser uma média altinha. Mas enfim, acho que é isso, cara. Não sei. Acho que a questão do tráfico humano era uma questão que para cinema nacional estava caindo de maduro, né? Também não sei se algum outro filme já abordou. Daqui a pouco a gente não vi tanto filme assim esses últimos tempos daqui. Mas assim, num filme de maior projeção, a menos que eu esteja esquecendo alguma, o que não é de se desconsiderar. Lá fora não, lá fora esse é um tema que já vem sendo falado há muito tempo. Agora me vem na cabeça um filme do Coisas Belas e Sujas, eu acho que era o nome, que era com o Chiwetel, nunca vou saber dizer o nome do Chiwetel Ejiofor, e com a Audrey Tautou. Esse filme é de 2002, portanto já tem quase 20 anos, e era um filme que já abordava essa questão do tráfico humano e tal. Sem falar em outros, né? Aí se a gente entrar no gênero de terror ou de suspense, fica mais evidente. Agora, eu não sei se... E até acho que a gente podia discutir um pouco isso, não que isso vá mudar avaliações, mas ele é vendido como um thriller e ele é mais um estudo de personagem? O que vocês acham? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque ele tem essa tensão, assim, desde o início, porque, né, tu sabe o que vai acontecer ali, mas tu não sabe o que vai se concluir dali, do tipo, eles vão se rebelar e conseguir sair dessa, ou, sei lá, vai todo mundo morrer. Mas acho que ele tem esse clima do tipo, uma hora eles vão conseguir dar a volta, uma hora eles vão conseguir sair dessa. Mas daí, conforme tu vai vendo, isso não vai se construindo. E daí tu percebe como o personagem do Matheus, acho que entre eles ali tem uma personalidade um pouco mais, acho que como ele já era praticamente o homem da casa, de certa forma sempre vai caber essa responsabilidade de ser, de alguma forma, dentro desse sistema patriarcal, do tipo de ser homem da casa, de ter que cuidar da casa, de cuidar das mulheres. Ele é mais sobrevivente que os outros, talvez? Eu acho que ele é mais racional, assim, do tipo, ele é um pouco mais frio nas decisões, porque ele sabe o que aquilo pode, as consequências, sabe? Os outros são muito mais, um pouco mais com sangue nos olhos, do tipo, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas muitas vezes o Matheus segura porque ele sabe que aquilo pode dar ruim para a família deles no interior, sabe? Do tipo, eles sabem onde está cada raiz de cada um, então ele sabe onde está o ponto fraco de cada um. Então ele sabe muito bem que o tipo, eu posso muito bem pegar essa arma e atirar no seu Luca, mas eu sei que isso, de certa forma, vai dar ruim para minha mãe, que está lá no interior, que não tem nada a ver com isso, sabe? Que foi tão enganada quanto eu, sabe? Então, ele segura porque, eu tenho que cuidar não só de mim, mas também da minha família. Então, acho que ele consegue ter mais esse jogo de cintura, sabe? Daí, por isso que eu gosto dessa evolução dele, mas também entendo esse lado dele de meio que ir para acabar assim jogando para esse lado assim do seu Luca e acaba ganhando a confiança
dele, né? Que do tipo, ele vai meio que subindo de posição ali dentro e, obviamente, isso vai trazer... isso não vai ser bem visto pelos outros companheiros deles ali, sabe? Então, acho que é interessante tanto esse estudo ali do próprio Matheus, quanto do próprio o seu Luca também, que se mostra uma pessoa que realmente escolheu estar ali, porque ele já vinha, assim, sei lá, de uma bagagem já, de uma vida louca, assim, e entrou naquela por dinheiro, assim. E daí, meio que, como ele viu que aquilo ali era, de certa forma, traz uma certa recompensa financeira para ele, ele continuou naquilo, até também, de certa forma, subir de nível entre aqueles que colocaram ele nessa vida, assim, do tráfico. Eu tava pensando aqui agora, me vem uma figura de linguagem. Esse filme ele não pode ser visto como filme meio que a origem de... filme de origem de vilão? Não o filme em si, não o filme em si, mas que eu digo assim, a história de como ele... A história... é um universo de Sete Prisioneiros. O Prisioneiros Verso. Não, mas que eu digo assim, se tu for ver a história do ponto de vista do personagem, como é que é o nome do personagem do Matheus? Eu sempre esqueço. É Matheus? Matheus é o nome do personagem. Tá certo. O personagem do Matheus, ele... bom, a gente já largou o spoiler desde o começo, né? Então, o personagem do Matheus se torna um filho da puta no final da história, tanto quanto. Eu acho que ele vai se construindo. Mas que eu digo assim, sim, ele acaba como ele foi levado, a gente pode discutir como é que ele chegou lá, mas ele termina desse jeito. Eu acho que são várias, eu acho que é uma questão tanto de sedução e adaptação, assim, sabe? Tipo, para tu sobreviver naquele modelo ali, tu tem que tanto te adaptar ao modelo que tá ali, né? Senão ele ia ficar preso. E ao mesmo tempo ele vai sendo seduzido pelas propostas que o cara vai fazendo para ele, né? Não, eu concordo. Do dinheiro, das festas, enfim. Mas... E o thriller que tu falou para mim antes é muito mais na questão das decisões que ele vai tomando, das alternativas que vão sendo deixadas para ele, porque ele tem várias alternativas de empreender uma fuga ali, seja quando a arma fica à disposição, seja quando o cara dorme, seja... Enfim, ele tem opções para fazer outras coisas e ele vai decidindo sempre por alguns caminhos, entendeu? Eu acho que o thriller são essas decisões assim que ele vai tomando. O filme é feito pelas decisões do personagem, entendeu? E eu acho que é por aí que a história toma o seu rumo, assim. Eu acho que sim, é muito mas mais a construção dessas decisões. E aí que eu falo, ele acaba no mesmo caminho do Rodrigo Santoro, que é o vilão do começo do filme. Quando eu falo filme de origem de vilão, tipo, eu não tô querendo transformar aqui num Coringa, mas ele ele mostra como é que o guri chegou lá. E isso é que me incomoda um pouco na questão da mensagem, assim, não dá para tirar o dele da reta no final do filme. Não, mas eu acho ele tinha, tipo, esse é o meu ponto, assim, a mensagem do filme, sabe? Tá, mas assim, ó, aí eu vou pegar uma discussão que até eu ouvi em outro podcast, tá? Acho que incrível que pareça, é um podcast de basquete, tá? É o Bola Presa. Em que eles estavam discutindo a questão da arte. É um programa sobre basquete, no final tem umas perguntas e eles discutem sobre várias coisas, relacionamento, arte, enfim. E chegou um momento em que mandaram uma pergunta sobre arte, que eu não me lembro sobre o que era, eles chegaram a discutir, e uma das discussões foi essa, assim. A arte em si, e eu vou falar desse filme, mas eu acho que vale para tudo, tá? Depois a gente pode discutir se esse filme é arte ou não, mas enfim. A arte, em tese, ela não precisa ser educativa. Não, tá? sem dúvida. Ela pode ser só... ela pode apenas incomodar, ela pode só levantar questões, ela pode ser perturbadora, ela pode te fazer pensar, ela pode, enfim, ela pode ser ter inúmeras construções, inúmeras alternativas, inúmeras opções, entendeu? A função dela é múltipla, assim. E eu acho que esse filme é isso, ele não está ali para te mostrar uma questão caminho. Assim, o cara foi isso, um caminho, então ele vai chegar aqui, então ele vai tomar uma opção boa e daí vai virar um mocinho no final do filme. Não é. Eu acho que a ideia
do diretor, assim, ou dos produtores, seja lá de quem for, é de mostrar a realidade social do trabalho escravo e das alternativas que tu tem, que são apresentadas para ti, e que se tu quiser sair daquela, o caminho que tem é esse aqui, o outro não existe, né? Tu não tem como pegar uma metralhadora, libertar todo mundo aquilo ali, matar os policiais e sair. Chega uma hora que ele fala isso para um dos caras, o que tu vai fazer? Tu vai pegar uma arma e vai matar o Luca, vai matar os policiais, vai matar todo mundo, tu vai virar o Rambo. Não é essa a ideia do filme, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, a questão da mensagem, ela não é, eu acho que não era essa a proposta do filme, e eu acho que isso não diminui o filme nesse sentido, pode incomodar um pouco mais, assim, a gente pode ficar meio mais perturbado, mais desconfortável, enfim, N razões, assim, mas eu acho que para mim isso não diminui, assim, claro que talvez ele pudesse apresentar outras alternativas, assim, mas em 1h30, que foi o que ele se propôs, eu acho que até nem tem como. Eu acho que alguns personagens ali também ficaram, como vocês falaram do passado do Luca, mas até o passado dos outros que estavam ali, né, junto com o Matheus ali, tipo, eles não foram tão aprofundados, a gente não sabe muito a história de cada um ali, né, então, mas é aquele negócio, tipo, que é um filme de 1h30, às vezes a gente reclama que todos os filmes têm 3 horas, aí tu não consegue abordar tudo. Eu acho que dentro do que o filme se propôs, ele conseguiu resolver bem, assim, tudo aquilo que foi apresentado, assim, todos os conflitos, né, a questão da ideia do personagem, que para mim o principal é o Matheus ali, e a dinâmica dele com o cara que era o dono do ferro velho ali. Eu acho que é a questão da sedução e da adaptação e de como eles iam sair desse... e o dilema dele, de liberta os caras ou me liberto. Acho que foi um pouco isso, assim, né? Sim. Não, de novo, eu não acho que tenha mensagem certa ou errada. Quer dizer, em alguns casos até pode ter, mas acho que não é o caso ali. Nem acho que o filme tem a obrigação de te indicar o caminho, aí, bem como o Márcio falou. Mas, ainda assim, que o final desse filme me incomoda. Me incomoda mais do que o desenvolvimento dele ali, a questão de como é resolvido ali. Eu não chego a dizer que o personagem do Rodrigo Santoro eles passam pano no final, mas me passa a impressão que tá no caminho, assim. Isso não me desceu muito bem, mas enfim. Vocês têm mais alguma consideração aí sobre os 7 prisioneiros, sobre o Rodrigo Santoro, sobre a maquiagem do Rodrigo Santoro, sobre a barba branca do Rodrigo Santoro? A barba branca do Rodrigo Santoro. O quanto o Rodrigo Santoro fuma que... nesse filme? Não tem personagem, não tem quase personagem feminino no filme, né? Não tem nenhuma, a não ser as mães. E as mães e as meninas. E as irmãs. Meninas raptadas, lá escravizadas. Né? Não, tem as meninas da festa também, né? As meninas. Quando eles vão as mulheres, festa. Né? Tô tentando, né? Enfim, segue daí. Uhum. Que eu gostaria de falar mesmo era que esse filme surpreende assim mais pelo modo como ele é conduzido e também pelas próprias atuações ali, de dar um pouco de luz sobre sobre também um dos problemas tanto do Brasil quanto ao redor do mundo, assim, em qualquer lugar, acredito que aquelas situações são parecidas, né, e eu acho legal também a forma como o próprio filme, o ambiente onde eles estão é muito construído para mostrar como é realmente uma prisão, aquilo, de tipo, tu não consegue sair, e também por ser um ferro velho, parece que é uma coisa do tipo, que eles estão realmente jogados ali, praticamente esquecidos, que é para onde vão o que não prestam mais, sabe? Então eu acho claustrofóbico, bem... né? E tipo, mesmo que seja um ferro velho, todas aquelas coisas ali são meio que praticamente tudo machuca, sabe? E mesmo assim, tudo acaba virando uma arma, mas mesmo assim eles não usam aquilo a favor deles. Então, eu acho que eu gosto muito desse filme. Acho que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto, assim. Certo. Márcio, mais alguma coisa ou ampliaremos um pouco o debate? Não, eu acho que é isso aí, mas a gente já tratou para não fazer um podcast maior do que o filme, né? Eu acho que a gente tratou bem
dos principais pontos ali da dualidade dos dois ali, dos dois personagens principais ali. Achei legal também a parte que entrou ali o pessoal do Ministério Público do Trabalho ali para fazer uma fiscalização do local ali, né? E o quanto até ali, né, o Matheus tenta apaziguar a situação ali, né? Mais até mesmo do que o dono do Ferro Velho, quanto mostra a questão de ele tentar se adaptar e se fazer presente ali naquele ambiente, assim, o que enfim, que faz parte, né, de tu tentar tirar o melhor do pouco que tu tem ali numa situação extremamente dramática, né? E que é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né, mesmo em situações extremas que a gente se encontra, muitas vezes a gente também tenta se adaptar e fazer o melhor para poder escapar de coisas piores, assim, né? Às vezes situações extremas e às vezes situações não extremas, e por isso que é difícil julgar atos e ações assim, sem entender as complexidades de cada um, do momento de que cada um vive, né? Questão de julgamento de Twitter, enfim, né? Tudo é muito complicado, tudo é muito delicado, avaliar o que cada um faz, o que cada um pensa e como cada um age, assim, é tudo muito mais complexo do que a gente imagina, enfim, só é pensamento final aí. Pensamento medial, né? Porque agora a gente vai para o segundo bloco, então. Aleph, sobe uma trilha aí. Bom, como eu tinha falado antes, a gente vai falar agora um pouco mais sobre o panorama do cinema nacional no ano. Acho que a gente até pode, daqui a pouco, abrir também e não falar só dos filmes, mas teve séries, né, também interessantes nacionais. Dá para a gente falar um pouco sobre a produção audiovisual do Brasil esse ano. Eu acho que assim, para início de conversa, assim, é interessante que a gente tenha mais filmes que tiveram um buzz, assim, que não só... que é difícil, sei lá, para cada tropa de elite, para cada cidade de Deus, passam vários filmes que não tem tanta falação em cima, né? Tem aqueles outros sucessos que são muito mais comerciais e aqui não nenhum demérito, né? Os próprios filmes do Leandro Hassum, os filmes do Paulo Gustavo, né, que faziam muito sucesso no cinema, né? Agora, esse ano até fica ruim de fazer essa medição, porque não teve... As salas estavam fechadas a maior parte do ano, né? Mas, enfim, nunca o cinema nacional, mesmo em termos de bilheteria, é algo a ser deixado de canto, assim, porque, pelo menos no mercado nacional, faz bastante dinheiro. O próprio Sete Prisioneiros, eu estava tentando achar aqui, agora ele até saiu do top 10 da Netflix, mas na semana passada, quando tinha estreado, ele até fez uma boa carreira, não só aqui no Brasil, como os países vizinhos aqui, Uruguai, Colômbia, Argentina, todos esses ele chegou a beliscar ali. Ele era o filme de língua não inglesa mais visto, né? Agora parece que ele é o segundo, mas ele era o primeiro semana passada. Isso, e até fazendo uma parte bem rápida, a Netflix agora lançou um site deles de parada, né? Que é o top. Deixa eu só conferir aqui se é exatamente esse o endereço, para não estar passando o endereço errado, mas eu tenho quase certeza que é top10netflix.com. É a parada. Não é esse. A gente se vira ao vivo aqui. É top10netflix.com. Minha conexão só que tá fraca aqui. E ali eles falam não só da parada geral ali, dos 10, dá para ver por país, dá para ver por exemplo, eu vou botar aqui filmes sem ser em inglês. O primeiro, nesse momento, é o Yara, e o segundo tá Os Sete Prisioneiros. Então ele ainda faz bastante, tá fazendo bastante buzz, assim, cara. Então, mas enfim, voltando para o cinema nacional, eu acho que esse ano teve pelo menos outros dois filmes que ganharam bastante a atenção do público, por motivos bem diferentes.
que o mais recente é o Marighella, né, que é um filme que já vinha sendo falado há bastante tempo. O próprio lançamento do filme foi uma epopeia por si só. E o glorioso filme da ex-BBB Carla Dias sobre a Suzanne von Richthofen, né, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. A gente já falou sobre ele aqui. Eu gostaria de ter desvisto esse filme, mas já que isso é impossível. Mas enfim, eu não sei o que vocês acham. Lô é nossa especialista aqui em cinema nacional. O Cine Lô tem todo um lado voltado para o cinema nacional. A Lô tem mais autoridade para falar que a gente disso aqui, né, Lô? Toca a ficha aí. Nem tanto, assim, porque como tu falou, assim, como por causa da pandemia as salas ficaram fechadas, né, por um bom tempo esse ano ainda, mas pela metade do ano, né, que as coisas começaram a flexibilizar, e também acho que acabou vindo muito o filme um pouco atrasado, assim, sabe, porque muitos lançamentos foram adiados ou foram para streaming e tal, e acredito que o streaming acabou sendo uma alternativa bem sucedida para a maioria dos filmes, assim, porque ele acaba sendo muito mais acessível do que ir ao próprio cinema, e também por causa que nem todos os cinemas dão espaço assim para o cinema nacional, mais por questões de distribuição e exibição, assim, porque realmente não tem assim essa cota assim de tela aqui mais aqui no país. Então mais são os cinemas assim por assim dizer de rua que acabam dando mais prioridade para o cinema nacional e também estrangeiro fora do circuito ali dos Estados Unidos e Hollywood, coisa e tal. E também tem a questão de tipo, um filme estreou hoje, mas ele não chega a todos os cinemas do Brasil, assim, então é meio que sempre ter que ir catando o que chega em cada cidade, e também por quanto tempo vai ficar em cartaz, né, porque existe muito essa limitação. Então eu pelo menos eu acabei indo assistir bastante filme nacional esse ano, quando eu fui ao cinema, assim, e mostra muito como cada vez mais tem surgido mais uma diversidade assim de conteúdos, de formas, de gênero, assim, porque acredito que a maioria das pessoas acham que o cinema nacional seja só aquelas comédias da Globo Filmes e essas comédias mais escrachadas, assim, mas também existe muita comédia, outros tipos de comédia, também outros tipos de história, também tem muitas apostas. E também esse tipo de comédia nada contra, né? Ela pode ser, tem lá seu público, pode ser, a gente não tá falando no sentido pejorativo, né? Sim, até porque às vezes quando, sei lá, eu resolvo, às vezes eu tenho um pouco de receio também de assistir uma coisa mais besterol, assim, e nem sempre é só coisa brasileira, até mesmo coisa mais americana também não é assim muito meu estilo, mas quando resolvo ver, eu gosto de dar esse benefício da dúvida pro pessoal do Brasil aqui. Tem medo de ver e gostar, né? Você sabe um filme desses que eu tinha todo o receio de ver, e aí, sei lá, no meio do ano sabe quando tu tá com preguiça, tu quer ver alguma coisa que, tipo, só para descansar o olho, assim, para descansar o cérebro, na verdade. E eu achei bem honesta, bem engraçada. Acho que ainda tá na Netflix, deve estar, porque era uma produção da Netflix, né? Que é aquele Cabras da Peste. Era um filme com o Matheus Nastergalli e com o Edmilson Filho, né? Que também acho que era o cara do Cine Hollywood, né? Ou tô fazendo confusão, mas acho que não. E assim, ele era do Cine Hollywood e do Shaolin do Sertão também. Para a proposta que ele tem, que é um negócio mais meio escrachado, meio filme de ação, assim, vou fazer uma comparação e muito guardadas as devidas proporções, que nem aqueles filmes do Jack Chan, assim. Cara, funciona. Não precisa também ser assim o filme que vai mudar a tua vida às vezes, né? Ontem mesmo eu estava vendo
Vi influenciado pelos posts do Cine Lolo. O Silêncio da Chuva, com o Lázaro Ramos. Ele é um filme formal que tu já viu várias vezes, não tem nada de muito novo ali, poderia ser um filme direto para TV, alguma coisa assim, mas ele funciona, ele entretém, ele é dentro do que ele se propõe. Cara, olha, me divertiu muito mais do que me entreteve, muito mais do que muito filme americano no ano. Aliás, muito mais. Então, assim. Sim. Não... E eu gostei muito que esse filme, ele meio que traz uma abordagem diferente para filmes policiais, assim, sabe? Uhum. E também ele tem ele equilibra bem tensão, comédia, e também mais as coisas mais chocantes ali pro final. E também, eu acho legal também que muitos filmes, tanto esse, acho que Marighella também comprou essa ideia de trazer cenas pós-créditos, né? Então, eu acho legal quando tem essas coisas assim. Se o Marighella não tivesse feito isso, era melhor, né? Sim. A cena pós-crédito do Marighella é aquele tipo de coisa que, se tu pudesse desver, tu com certeza desveria, cara. Agora, só para não dizer que teve uma coisa que me chamou um pouco a atenção nesse Silêncio da Chuva, que ainda acho que tem algumas coisinhas ali, eu não vou entrar muito na história, muito menos, não vou entrar muito no spoilers da história, mas não sei se a Lô vai concordar comigo. Acho que tem algumas coisas ali ainda de direção que me parece fetiche masculino, assim. Me parece a saída fácil, assim, cara. Tipo, eu não vou entrar, é que são todas para da reta final do filme, então não fica ruim de entregar o ouro assim. Mas ainda acho que tem alguns lugares fáceis assim que me parece muito que é a direção do homem ali. Se fosse uma mulher dirigindo aquele filme, seria outra coisa, assim. Não cairia. Isso, com certeza. Não cairia no lugar comum da mesmo tipo de violência, mesmo tipo de pegação. Mas enfim, cara, na soma dos fatores, acho o filme bem interessante. Tem outras coisas também que foram lançadas que a gente não vai falar assim ao longo do ano, porque não são coisas que ganham tanto destaque, mas que depois tu vai lembrar, assim, tem bastante coisa boa sendo lançada. Por outro lado, e aí o Calô falou às vezes de não chegar a tudo, né? O filme brasileiro que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, O Deserto Particular, tu não consegue ver ele hoje em lugar nenhum. Porque Sempre que ele vai estrear agora, dia 25 de novembro. Ah, então tá. Então é por causa disso. Mas ele já estava passando em circuito, né? Mas é que às vezes esses filmes eles passam antes no circuito de... Nem que seja de streaming ou de festivais, né? Não, primeiro ele sempre circula primeiro em festivais e depois que ele entra em circuito comercial, assim, tanto streaming quanto sala de cinema mesmo. Os Sete Prisioneiros chegou a ter se bem que ele lançou agora, né? Mas antes tinha até um buzzinho, né? Se ele poderia Sim, ou não. eu realmente achei que ele seria um dos escolhidos, assim, para representar o Brasil nessa corrida do Oscar. E acho que a maioria das pessoas também, assim, também achava. Ele tem mais cara de... Ele é um filme brasileiro que se não fosse brasileiro, ninguém ia perceber, né? Ao contrário de outros. Por exemplo, vou pegar esse Cabra da Peste. Esse Cabra da Peste é um filme brasileiro que só poderia ser feito no Brasil. Ponto. Ele é muito particular, assim. O Sete Prisioneiros, aquela mesma história situada em qualquer outro país funciona. Uhum. Porque é uma história universal, né? E acho que a própria história do diretor, né? Não é um cara vivido aqui, não sei, é diferente, sei lá, do Cidade de Deus, do próprio Tropa de Elite, sabe? Tem filmes que eles... Tá na cara que é brasileiro. Eu não sei, não vi o Deserto Particular, então não sei se tem essa possibilidade ou não. O que me parece absurdo é o filme como o Bacurau não ter sido pegado essa
essa vaga para o Brasil no Oscar de filme estrangeiro, né? O que fizeram para não indicar aqui, né? Porque, e aí sim, quando a gente fala de cinema nacional, para mim, pelo menos, não é que o Bacurau seja um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos. O Bacurau é um dos melhores filmes dos últimos anos, ponto. Pode botar qualquer filme americano na parada, qualquer filme europeu, assim como o Parasita. Parasita é a minha lista de, sei lá, melhores filmes dos últimos 10 anos. Eu não vou saber pensar os outros 8, mas é assim, o Bacurau, o Parasita e mais 8. Cara. O Bacurau, para mim, é uma coisa muito, muito, muito foda. Mas, enfim, continua aí, Lô. Te interrompi, fiz uma baita curva, hein? Não, eu não sei o que eu tava falando, mas... A gente estava falando da diversidade, e aí a gente falou das comédias, né? Que às vezes tem essas comédias mas mais acho escrachadas, né? que cada vez mais tem surgido filmes diferentes, assim, umas coisas mais simples, mas que funcionam, sabe? Tem muito, assim, filme que eu considero o famoso feijão com arroz, mas se muito bem feito, é melhor que, sei lá, muitas outras coisas que estão na sala de cinema, assim. Então, acho que vale muito a pena, assim, até para ampliar um pouco mais, assim, do conteúdo, assim, audiovisual, assim, seja em série ou quanto filmes, assim, que acho que vale a pena, assim, até porque é uma coisa que é legal de a gente se enxergar na tela, assim, sabe? Mesmo que seja só na questão da língua e acho que também na questão da história, assim, então acho que vale a pena. Uhum. Márcio? Também estava lutando com o microfone aqui. Eu vi poucos filmes nacionais esse ano, acho que eu só vi, além desses dois da Richthofen e do Santoro, eu vi o Cabra da Peste, que também, além dos filmes do Jack Chan, também me levou uma pegada dos Trapalhões de antigamente, assim, né? Boa. Né? Mas eu acho que sim, é muito uma questão de quem como eu, que não acompanha tanto que nem a Lou, assim, especialmente os filmes que não tem essa questão mais de showbiz não, mas de mainstream, assim, que nesses filmes que saem da Globo Filmes, assim, né, esses filmes que tem que lutar por um espaço contra essas megas produções, assim, esses blockbusters, assim, é quase uma tática de guerrilha, assim, né, embora agora com os streams tu consiga, pelo menos o espaço, assim, tu não consegue talvez a visualização, né, porque tu entra também no emaranhado de vários, juntamente com várias outras produções ali, daí talvez seja apenas mais um dentro de um mar de filmes no catálogo ali, mas pelo menos tu tem um espaço para te mostrar. Mas o circuito de cinema ele é realmente bastante cruel para as produções nacionais, assim, pelo menos essas mais independentes, assim, né, que não sejam filmes dessas comédias que a gente está acostumado a acompanhar, né, desses grandes atores globais, assim. Então é quase uma luta diária, imagino que seja para essas produtoras, esses diretores, pelo menos conseguir espaço. Não entro tanto nos detalhes de conseguir financiamento para a produção, porque aí eu realmente não sei dessa realidade, imagino que não deva ser fácil, mas eu não sei como dizer, mas eu não sei dizer propriamente como é que é a luta, né, de financiamento e Lei Rouanet e etc e tal, mas o espaço em si já é difícil, né, quando tu vai combater o Eternos, que está em 10 salas de cinema ao mesmo tempo. Isso é uma discussão que a gente tinha lá no começo do C-Pop, eu acho, em vários episódios a gente chegou a debater isso em algum momento. Mas eu acho que com as plataformas de streaming isso foi mitigado em algum ponto, assim, né? E alguns desses conseguem viralizar em algum ponto, né? Tipo, Sete Prisioneiros, né? Não são todos que atingem, eu acho que o Cabra da Peste conseguiu, né, também. Foi um filme que teve uma boa visualização, pelo menos aqui no Brasil, não sei se lá fora, né, mas ele chegou a ficar, acho que entre os 10 mais quando foi lançado. Então, pelo menos aqui no Brasil. O filme do Leandro Hassum, ano passado, fez sucesso muito. Mas o do Leandro Hassum, acho que no cinema também faria, né? Eu acho que é um filme que é um filme mais genérico, assim, né? Mas esses mais específicos têm um pouquinho mais de dificuldade. E esse novo já tá no top 10, né? E provavelmente vai ficar um bom tempo ali. Esse novo do Leandro Hassum. Né? Sim, certamente. Mas é uma batalha diária.
para esse pessoal conseguia brigar com outras. Até porque no Netflix tu briga não só com os blockbusters do Netflix, né? E com os blockbusters antigos, que estão sempre sendo reciclados ali, né? Tu briga com produções de outros países, né? Tu briga com os filmes também da Alemanha, da Espanha, da Turquia, da Coreia, então é um mundo cruel, né? Eu dei um desmute aqui porque tocaram na campainha que meu cachorro tá tendo um chilique, então se vazar é culpa do Cusco. Eu queria só também lembrar um pouco das séries, né, que eu falei ali no começo. Teve muita série boa esse ano brasileira sendo lançada. A gente fez um programa sobre acho que foi nas férias do Márcio não estava no programa, sobre aquela Cidade Invisível, né, que com a Alessandra Negrini, que não só era uma série brasileira, como o legal ali é que ela tratava era uma obra de ficção, né, meio fantasia, meio ficção, com personagens do folclore brasileiro, né? Achei aquilo, pelo menos a ideia, muito muito bacana. Teve outras também. O Cusco tá tendo um chilique lá embaixo. Teve outros documentários que eu acho que vale destacar aqui, que fizeram bastante sucesso. Acho que o caso Evandro foi um dos que mais repercutiu, né, em cima do podcast, do mesmo podcast, a mesma história, né, do caso Evandro. O Dr. Castor, ambos do Globoplay, né, tanto o caso Evandro quanto o Dr. Castor, que era o Dr. Castor em cima do Castor de Andrade, né, que era um bicheiro bastante conhecido e tudo mais, foi dirigente de futebol do glorioso Bangu. Que mais? Tinha outra série que eu tinha pego aqui, era a do Bussunda lá não é tão boa assim, mas enfim, acho que tem seus méritos também. Mas acho que principalmente eu destacaria principalmente o Cidade Invisível e o caso Evandro. A gente falou já, a Lô estava no programa do Cidade Invisível, né, Lô? Sim, sim. Acho que a Netflix acho que conseguiu, de certa forma, encontrar um pouco do seu público, porque acho que quando o Sintonia, que também é outro que o Christian Maneiros é um dos protagonistas, também estava entre os mais assistidos desde que estreou essa segunda temporada da série, e acho legal como mostra como é o que eu já falei antes, assim, do tipo, quando a gente traz algo nosso, assim, pra tela, acaba atiçando muita curiosidade e faz a gente querer ver, sabe? Daí, tipo, mesmo que seja só pra saber o que vai acontecer, ou do tipo, realmente gostar desse tipo de história, assim, então, e a Sintonia fala muito dessa questão da periferia e tal, e a Cidade Invisível traz essas coisas urbanas, essas lendas para a cidade, assim, sabe? Uma coisa que é muito mais, acho que mais pessoal lá do Norte e Nordeste, mas também dá para usar aqui no meio da capital, sabe? Que acho que é interessante, assim. Isso sem falar... desmutei por causa do cachorro, né? Isso sem falar em algumas produções... infantis, por assim dizer. Eu estava dando uma olhada aqui na lista das séries do Netflix que estão na parada, as séries em não língua inglesa, e aqui em quarto lugar está Carinha de Anjo, que está há 6 semanas no top 10, nesse top 10 da Netflix. Que são coisas que... Mas é que acho que tem muitas coisas que não são originais da Netflix, né? Sim. Mas que eu digo assim, foge do nosso radar, mas tem um público muito grande. Essa programação infantil, nossa, ainda mais que criança vê mais de uma vez a mesma coisa. Bom, o Márcio talvez possa falar melhor, não sobre a produção nacional infantil, mas sobre essa questão da criança ver 500 vezes a mesma coisa, né? Mas produção nacional geralmente está entre os 10 mais da Netflix, pelo menos estavam até pouco tempo. Tipo Chiquititas, né? Poliana, por exemplo, Poliana tem mais de 500 episódios, ou 400 episódios, sei lá. Então, se uma criança emenda tipo, a minha criança, tipo, são 400 episódios que tem para ver, né? Quando acabar não é mais criança.
o Chiquititas deve ser por aí, né? Essa Carinha de Anjo, eu não sei. Então, tipo, esse é um público que vai também do consumindo e vai SBT. ficando muito... do SBT. Até a Netflix acho que firmou há pouco tempo uma parceria com o SBT, né? Então, isso é um público que vai consumindo, vai ficando horas grudado ali, né? Não horas no dia, mas pelo menos todos os dias, 1 hora ali, por caso... e às vezes fica horas, né? Não em casa, mas em outras casas é possível que as crianças fiquem mais tempo. Até porque é interessante falar dessa questão das horas. O critério de medição da Netflix é horas. Sim. Não é número de visualizações, é horas. Tanto que tem um negócio que é engraçado, que eles botam lá os filmes com mais horas assistidos de todos os tempos. E aí tá o Irlandês. Óbvio, o Irlandês tem 4 horas, né? Então, cara, o Irlandês, na real, tu poderia tirar metade daquela votação dele na comparação com os outros, né? O filme tem em média 2 horas, o Irlandês tem 4. Mas, enfim, vocês têm alguma outra última consideração aí a respeito da nossa gloriosa produção audiovisual 2021 ou podemos ir para as dicas? A minha única dica é, tipo, assistam. E acessem o Cinelow, que dá bastante dicas de filmes nacionais, né? Isso aí. Engajamento. Falando sobre onde é que o pessoal acha, dá teus endereços aí do Cinelow. O Cinelow é meu perfil no Instagram, onde eu faço posts falando do cinema nacional. E o @ dele é Cinelow, com 3 Os. E também tem o site lá onde eu faço os textinhos mais completinhos, assim. Então, é só ir lá. O site é cinelow.com. Cinelow.com. Isso. Então tá. Aleph, uma nova trilha aí e vamos para as dicas da semana. Vamos lá. Lô foi pega de surpresa. Márcio. Sim. Eu dei azar essa semana, só vi coisa meia boca, assim. Então vou dar uma meia dica, na verdade, que é para as pessoas verem metade do filme, que é um filme da HBO Max. É um filme, a gente estava falando de filme nacional, né? Então vai um filme colombiano, que se chama, um filme de terror chamado Pranto Maldito. A história começa bem, assim, tem um clima muito bom, que é a história do filme é um casal que vai com os 2 filhos tentar reatar a velha chama do casamento numa cabana no meio da floresta, assim. Então tem aquele clima meio Evil Dead, assim, sabe, de uma cabana no meio da floresta. Só que obviamente daí aparições começam a surgir, assim, e a família começa a se ver assombrada por uma maldição que acontece ali naquela região ali. E só que a primeira parte do filme ele é bem assustador. E o filme ele é curto, ele é menos de 1h30, assim. Então as coisas são meio angustiantes, assim, porque tu não tem, assim como o filme do 7 Prisioneiros, assim, não tem muito tempo para respirar. Nesse filme é a mesma coisa, as coisas vão se sucedendo rapidamente, assim, né? Então, tipo, tu não tem aquele tempo de respiro, assim. Então tu fica meio que preso na poltrona os primeiros 40 minutos do filme, assim. Depois o filme começa a escorregar num clichê atrás do outro de filme de terror, assim, e o final eu achei terrível, assim, o final se solucionou de uma forma meio... Depois é só lomba abaixo. Meio idiota, assim, pelo menos na minha concepção, assim. Mas, enfim, a primeira, como é um filme que imagino que não deve ter tido muitos recursos, assim, né, não se apoia em efeitos especiais, em grandes efeitos especiais, grandes malabarismos, se apoia mais no clima, assim, e o clima, ele é realmente, assim, a cabana, neblina, floresta, todo aquele climão, assim, de filme de terror, e isso é bem legal, assim, né? Os atores também são bem bons, até as crianças interpretam bem, assim. Só que a partir dos 40, 50 minutos do filme, a coisa meio que degringola, assim, e daí fica meio complicado, assim. Mas para quem quiser dar uma chance pro filme, assim, então Pranto Maldito na HBO Max, aí fica a dica para quem curte esses filmes, assim, é uma mistura de Iluminado e Evil Dead, Cabana na Floresta, coisas assim. Certo. Blow, quer ir ou vou eu antes? Não, eu já achei aqui minhas dicas. Então vai. Eu vou dar 3 dicas, assim, de filmes bem diferentes entre si, brasileiros,
que acho que vale a pena. O primeiro se chama Cidade Pássaro, que é do Matias Mariani, que está na Netflix, que fala sobre um imigrante nigeriano em São Paulo atrás do irmão dele, que é bem legal, achei bem bonitinho. O outro se chama Sem Seu Sangue, que é um romance juvenil meio sobrenatural, que também está na Netflix. E o último é o Dr. Gama, que é do Jefferson D., que está na Globoplay, que é uma cinebiografia de um advogado abolicionista aqui do Brasil, que a gente não conhece muito, assim, desses personagens brasileiros. E eu achei um filme cinebiográfico, assim, bem legal e bem diferente do que a gente está acostumado, assim. Então, essas são as minhas dicas, assim, de cinema brasileiro por hoje. Tá. Bom, a minha dica não será de cinema brasileiro, mas, enfim, já tinha comentado ali no começo do programa, para mim é até agora o melhor filme que eu vi esse ano, chama Identidade, tá no Netflix, Pass em inglês. É o primeiro filme como diretora da Rebecca Hall, que é uma atriz que talvez não seja aquelas caras que tu reconheça pelo nome, mas quando tu vê, tu vai lembrar. Ela fez o Vicky Cristina Barcelona, ela fez aquele filme que tem um péssimo nome, mas o filme é bem bom, acho que o primeiro é do Ben Affleck como diretor também, que é aquele Atração Explosiva, ou Atração Perigosa. É um título horrível, cara. E em inglês é The Town, parece o nome do filme. Então, mas é a estreia dela na direção. É o filme com a Tessa Thompson e a Ruth Negga. É um filme em que é uma amiga que reencontra uma mulher que reencontra uma amiga e é isso. Estou tentando, qual seria a sinopse desse filme? A grosso modo seria as repercussões desse reencontro, mas tem discussão de gênero, tem discussão racial, é de tudo um pouco esse filme. E o mais legal é que quase nada é dito no filme, tudo é deixado para o espectador, assim. A atuação das duas é impressionante, porque um filme em que o roteiro deixa muita coisa para o espectador, é importante a emoção que elas vão te passar, e é incrível como tudo é no olhar nesse filme. É um filme que é até difícil de comentar, assim, sem entrar muito em spoiler, sem entrar muito nas discussões que o filme traz, assim, mas esse é um filme que definitivamente, quanto mais eu penso, mais eu gosto, e quando acabou o filme eu já gostava muito, sim. Então fica aí a minha dica, Identidade, tá lá na Netflix. Vou ficar muito surpreso se ele não tiver um punhado de indicações ao Oscar no ano que vem. Mas enfim. Buenas, era isso então, né? Mais uma vez agradecendo então a presença da Lou. Volto sempre, Lou. É aquele estado, só me chama que eu vou. Chamaremos. Agradecendo também mais uma vez a edição do Aleph. A gente vai ficando por aqui. Acho que dá para dar spoiler de semana que vem, né, Márcio? Que a gente não vai ter muito trabalho sobre escolher a pauta da semana que vem, né? Agora, acho que não. Nesse final de semana está estreando no Netflix, no Disney Plus, o Get. Meu cachorro teve um chilique de novo. Está estreando no Netflix aí nesse final de semana o Get Back, que é a minissérie do Peter Jackson sobre as gravações do Abbey Road. E 3 capítulos de 2 horas cada um. Esperamos que seja creme de la creme. E semana que vem estaremos aqui falando sobre ele, certo? Antes que o meu cachorro tenha um chilique lá embaixo maior do que já teve, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau.